Então, vamos lá. O que é que acontece? Né? O referencial teórico é a parte mais densa, como a gente chama do nosso TCC. Certo? Porque né, ele vai reunir uma série de informações de outros trabalhos. É a fundamentação teórica, então, ou embasamento teórico, que a gente chama. No referencial, a gente vai pegar outros trabalhos sobre a nossa área, sobre o nosso tema, e vai discutir sobre o que as pessoas estão falando sobre esse tema que a gente escolheu, sobre o que outros autores já trouxeram, já abordaram sobre o meu tema, né? Qual a contribuição desses autores, desses outros autores trouxeram, tá? E aí tem algumas técnicas, algumas dicas que vão facilitar a escrita do referencial. A primeira delas, e uma das mais importantes, né? Assim, que eu vejo muitos alunos cometendo esse erro, é no momento do tipo de linguagem, tá? Então, o referencial teórico, ele deve ser escrito numa linguagem impessoal, certo? Então, linguagem impessoal. O que é a linguagem impessoal? É quando o texto não revela a sua opinião pessoal, certo? Então, a opinião de quem está escrevendo, que é você, o autor do trabalho, tá? Então, o que eu vejo muito, né? Os alunos escrevendo, eu fiz no trabalho. Então, um exemplo, na metodologia, eu fiz, eu constatei, eu acredito, eu acho. Então, a sua opinião não deve estar inserida dessa forma explícita no trabalho, certo? Porque não é um texto de opinião, tá? Esse trabalho ele é um texto científico, então a banca avaliadora, né, quando vai analisar esse trabalho, não quer saber o que você acha. Em outras palavras, assim, sendo bem direta, a banca não quer saber o que você acha, a banca simplesmente quer saber o que realmente está comprovado, então o que você encontrou, né? Então, por isso, você não pode trazer a sua opinião nessa parte do trabalho. Então, lá na justificativa, né, eu falei isso também nos agradecimentos, tal, que você pode escrever com as suas palavras, né? Os agradecimentos é uma parte mais informal. Então, nos agradecimentos não tem nenhum problema. Na justificativa, também é uma parte mais informal, que você pode informar lá, né? Qual foi o que te levou a escolher sobre esse tema. Mas, de toda forma, você não vai escrever de forma pessoal. Eu vou mostrar aqui como você vai escrever. Então, o que seria o certo? Ao invés de você colocar eu fiz, você vai escrever foi feito, foi realizado, ou realizou-se, constatou-se. Esse SE no final, né? Ele dá a ideia mais de impessoalidade, certo? Então, aqui é regrinhas de português que às vezes a gente esquece, às vezes a gente passa despercebido, tá? Então, a gente está acostumado na linguagem mais informal do nosso dia a dia, né? Que é a linguagem que a gente usa no WhatsApp, nas redes sociais. E aí, quando a gente vai escrever um trabalho científico, a gente acaba se confundindo e esquecendo, ou às vezes a gente nem sabe que não deveria escrever dessa forma. Então, você pode, ao invés de você escrever, busquei demonstrar. Então, nesse capítulo eu busquei demonstrar. Não é o eu, certo? É sempre da forma impessoal, de forma que não demonstre quem é o sujeito. Então, nesse capítulo, buscou-se demonstrar. Então, essa pesquisa busca demonstrar. E aí, outra dica agora, número 2, é sobre escrever frases curtas e diretas, tá? Nada de enrolação. A gente vai entender aqui a estrutura do parágrafo, tá? Então, as frases longas demais, elas deixam as ideias um pouco confusas e prejudicam a compreensão. Então, sempre quando a gente está começando a escrever também, quando a gente não tem muita habilidade na escrita científica, o ideal é a gente ir escrevendo frases curtas, certo? Então, o que você entendeu sobre isso que você leu? Eu li um conceito aqui, então explica o que você entendeu. Então, a mesma forma no momento da leitura. Quando você for ler, você lê pequenas partes. Então, olha só, eu tenho aqui um parágrafo, né? Esse aqui é um exemplo de parágrafo com frases muito longas. Porque o que é um parágrafo? Vamos relembrar. O parágrafo é uma estrutura textual formada por várias frases. Então, em um parágrafo, eu posso ter 3 frases, por exemplo. 3 frases em um único parágrafo.
Aí não tem nenhum problema, desde que as minhas frases estejam curtas e diretas, tá? Então, aqui um exemplo. Um importante aspecto a ser discutido são os cursos de licenciaturas voltados para a formação do profissional, que atuará como professor e que representam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitam a condição de pessoas com deficiências, como surdo, e por isso os docentes não são aptos a entender as necessidades específicas desses alunos. Eu já até me perdi, não sei nem mais o que é que eu estou lendo aqui. Um parágrafo, uma frase muito longa, sem pontuação, sem ponto, sem vírgula. Aqui eu já não entendi mais nada, eu não sei nem mais o que é que o aluno quis dizer nesse contexto, certo? Agora, outro exemplo é eu pegar minhas frases e pontuando elas. Então, olha só como ficou diferente o entendimento. Até para quando eu for ler, eu saber onde é que tem uma pausa aqui, eu saber, né, o que se trata cada parte desse parágrafo. Então, um importante aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura, voltados para a formação do profissional que atuará como professor e que apresentam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitam a condição de pessoas com deficiências, como, por exemplo, os surdos. Bom, isso aqui é uma frase, né? Então, o que é o meu parágrafo? É uma estrutura formada por várias frases. Então, nesse parágrafo aqui, eu tenho 3 frases. A primeira, um pouquinho maior, mas está bem pontuada. A segunda frase, de 2 linhas. A terceira frase, com 1 linha, certo? Então, aqui, diferente dessa aqui, que eu tenho uma frase longa e sem pontuação, aqui eu tenho uma única frase. Então, está bem complicado de entender. Então, o que é que acontece? Quando eu estou lendo, eu vou ler pequenos trechos, tá? E quando eu for escrever, eu também vou escrever por partes, o que é que eu entendi de cada partezinha do meu texto. Então, isso é importante tanto na leitura quanto na escrita. Então, aqui um exemplo. Devido a isso, os docentes não são aptos a entender as necessidades específicas desses alunos, o que acaba os desmotivando. Como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem. O que é que eu entendi aqui? Eu entendi, o que é que eu posso reescrever esse parágrafo por partes. Então, eu vou reescrever ele lendo a primeira parte. Então, eu sei que é importante discutir as metodologias de ensino utilizadas pelos professores, principalmente para aqueles que possuem condições de deficiência física, como os surdos, tá? Então, os professores, eles precisam aprender essas metodologias para alcançar essas pessoas, tá? Então, como não existe isso, aqui na segunda frase, como não existe isso, os docentes não estão aptos a atender esse grupo de alunos. E aí, acaba sendo desmotivado. Os alunos são desmotivados porque os professores não têm acesso a essas metodologias para alcançar esse grupo de pessoas. E com isso, os alunos acabam desistindo do curso, né? Que é o aumento da evasão escolar. Então, aqui eu consegui entender melhor por partes, certo? Então, sempre que você for escrever, lê o parágrafo, então, lê ele completo, tá? E aí, começa a interpretar ele por partes. Então, o que você entendeu da primeira parte desse parágrafo, da primeira frase? E aí, reescreve essa frase, frases curtas e diretas também, certo? Então, essa é a segunda dica e é muito importante você fazer esse exercício, tá? A gente vai ver mais na frente algumas outras técnicas. O excesso de citação direta no seu texto dá uma impressão de que o seu trabalho ele é todo remendado. É o famoso Frankenstein, tá? É o famoso TCC Frankenstein, que eu chamo. O que é o Frankenstein, né? O Frankenstein, na verdade, é um cientista, né? Mas a gente conhece, né, o monstro aqui como Frankenstein. A gente não vai se deter na história. Mas o Frankenstein, né, ele foi um cientista que criou esse monstro ele formou um monstro através de várias partes de corpo humano abandonado. Então, ele pegou vários pedaços de corpo humano e montou o monstro, né? Que é o Frankenstein. E aí, quando você usa, vou mostrar aqui na tela, quando você usa o excesso de citação direta, seu TCC fica assim, todo remendado.
Com essa estrutura aqui, só visualmente eu já consigo ver que tem muita citação direta aqui. O aluno não se deu o trabalho de interpretar as informações que ele pegou e fazer um alinhamento, né? Fazer como é que se diz? Esqueci a palavra agora. Conversar, né, entre os parágrafos, certo? Entre os conceitos, tá? Então, você precisa, no decorrer do texto, você precisa alinhar o que um autor disse com o outro. Então, por exemplo, o autor fulano de tal fala sobre isso, isso e isso. Então, eu estou explicando o que é que o autor A, vou falar assim, o autor A traz sobre um determinado assunto. Já o autor B discorda nesse sentido e traz tal e tal informação. Então, eu estou conversando entre os textos, tá? Então, eu estou somando, vendo o que o autor A traz, somando com o que o autor B traz, não importa se o autor B discorda, não importa se o autor B concorda, o que discorda e concorda é se eles trazem conceitos idênticos ou se eles trazem conceitos diferentes, tá? Então, a gente precisa encaixar os textos de uma forma fluida para que faça sentido e não apenas sair copiando, colando e montando o nosso TCC Frankenstein, como está aqui nesse exemplo da tela, tá? Porque aí, olha só como é que fica, aparentemente, visualmente, fica feio, né? E aqui você já sabe que o aluno não teve nenhum trabalho de pegar os conceitos e interpretar, então ele só foi jogando aqui, tá? Ele foi jogando vários conceitos de outros autores, só copiando e colando as citações diretas, certo? Então, alguém perguntou, você acha melhor variar as citações diretas e indiretas ou fazer um trabalho só com citações indiretas? Variar, com certeza. Olha aqui um trabalho que trouxe realmente como é preciso, tá? Usou as citações da forma correta. E isso é até ruim, né, Juliana? Ler um trabalho só com citações diretas, porque não se encaixa, as informações não conversam, tá? Fica como se fosse vários retalhos, né? Coxa de retalho. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de texto de um trabalho, de um referencial teórico que soube usar as citações. Então, aqui no início, eu tenho uma citação direta, tá? Então, usou uma citação direta. Aqui, eu já consegui trazer um conceito, interpretei, escrevi uma frase, né? Com base, explicando no que está por vir, trazendo uma citação direta agora, tá? Então, eu coloquei aqui na formatação correta. Aí, logo posteriormente, eu trago mais citação indireta, que deve ser a maior parte do seu trabalho, certo? E aí vou construindo, olha, aqui, ó, sempre baseado mais em citações indiretas. Quando eu preciso, em algum momento, eu vou usar uma citação direta, que é o famoso, né, copiar e colar na íntegra, sempre citando, tá? Mas sem exageros. Ó, aqui tem outra, tá? Sem exageros, tá? Sempre priorizando as citações indiretas. Quando é que eu vou usar a citação direta? Eu falei, acho que falei um pouco sobre isso na live de ontem, né? Então, a citação direta, você pode utilizar, não é errado, tá? Mas traga ela com cautela. E você vai usar ela sempre que você não for possível você transcrever com suas próprias palavras um determinado assunto ou um determinado conceito, tá? Ou se você quiser realmente trazer essa parte aqui que esse autor falou tá tão boa, ele descreveu tão bem que não tem uma forma melhor de eu falar sobre isso. Então, eu vou pegar realmente da forma que ele falou e vou colocar no meu trabalho. Também não tem problema, certo? Então, evita, né? Evita o excesso de citações diretas, evita construir o trabalho dessa forma aqui, certo? Do trabalho Frankenstein, certo? Que é o verdadeiro retalhozinho. Então, várias coxas de retalho, né? Lembra da coxa de retalho da vovó? Então, vários pedacinhos de retalho aqui, remendado, e aí construiu o trabalho, certo?
Calma, não vai embora ainda. Se você chegou até aqui e está totalmente perdido ou travado na elaboração do seu TCC e precisa de um guia para te ajudar em todas as etapas do seu trabalho, eu quero te apresentar o meu livro digital, o Guia Prático do TCC Aprovado. Esse guia vai ser o seu GPS e você vai ter acesso a todo o passo a passo para elaborar seu TCC de uma vez por todas, sem complicação. O Guia Prático do TCC Aprovado já ajudou centenas de alunos a serem aprovados no TCC. Para mais informações, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo.